Então, pessoal, hoje a gente está na nossa última aula síncrona e o objetivo é que a gente faça a orientação dos trabalhos que vocês têm para entregar dos cartazes. Algumas pessoas já tiraram dúvidas no fórum, acho que 3 de vocês, e Alex, que estava com algumas dúvidas a respeito do uso do Photoshop, mas que a gente acabou não conseguindo ajudar. E aí a ideia é formar uma fila de orientação. Vocês podem vir aqui, levantar a mão, depois da Lívia, que já é a primeira, e aí a gente vai trocando ideias sobre os trabalhos de vocês, pode ser? E aí vocês já podem deixar no chat o nome de vocês para frequência. Lembrando que tem, além das atividades que vocês já entregaram, né, a gente tem como frequência 2 formulários de autoavaliação, que os links já estão no Moodle, e a gente tem também um fórum de discussão, que seria justamente sobre essa construção da narrativa que vocês estão fazendo no cartaz. Aí, acredito que problemas de falta, quem tinha já teve a oportunidade de resolver, quem não procurou, infelizmente, a gente não vai fazer nenhum sistema de recuperação de faltas dessa segunda bimestral. E vocês podem ter, se não me engano, 13 faltas nessa disciplina, 13 faltas e meia. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá na planilha, como é que vocês estão de faltas, ela foi atualizada hoje de manhã, deixa eu até anotar aqui nela a data, porque tá com a data ainda de sábado. Ela foi atualizada agora de manhã, e aí vocês conseguem, no final dela, dar uma olhada de quantas faltas vocês têm no total. Lembrando que tem atividades que vocês ainda não fizeram, né? Que tem a videoconferência de hoje, que são 2 presenças para quem está aqui. A entrega do cartaz são mais 4 presenças. E tem os 2 formulários que vocês precisam responder, que valem 2 presenças cada um. Então, acho que já vai dar tranquilinho para todo mundo cumprir essa parte aí da carga horária. Certinho? Lívia, como é que eu consigo te ajudar? Oi, eu posso espelhar o cartaz? Pode sim, manda ver. Tá aparecendo? Tá aparecendo sua tela. Tá. Nossa, eu gostei do descanso de tela aí, do fundo de tela. Ah, obrigada. Eu adoro essas coisas em pixel. Tá. A gente fez... A Mirella que fez, né, o desenho. Tá eu, a Mirella e o Jorge no grupo. Certo. A gente tá fazendo daquele curta Canvas do Netflix. Eu não sei se alguém já assistiu. A gente não tinha assistido ainda, mas aí eu achei interessante, indiquei, aí a gente escolheu esse. E aí eu vou falar um pouco e aí depois eu vou deixar para eles falarem também, para eu não ficar falando tudo. Tá. As mãos... É para eu explicar o significado da imagem ou você quer que eu não dê spoilers? Não, eu acho que sim. A gente que a entrega ainda é no sábado, né? Então a ideia era você colocar o cartaz como ficou e a gente ver se tem alguma coisa que a gente ainda possa ajustar. Certo. Então eu vou dizer aqui o que eu entendo e depois eu vou passar para eles. Tá. Tipo, o filme é sobre um idoso que perdeu a esposa e aí ele tá lá triste e tal, aí ele recebe uma visita da neta e da filha. E aí a neta meio que encoraja ele a voltar a pintar, que ele era pintor, só que parou, porque tava triste, de luto, enfim. Aí a ideia era a gente botar a mão dele, e ainda tá com a aliança, né, porque ele perdeu a esposa recentemente, pelo que deu pra entender. E a mão da neta tá por cima, porque, tipo, é como se ela estivesse dando uma força, assim, pra ele continuar, sabe, pra ele retornar a pintar. E a gente quis fazer o cartaz todo em marrom, porque é uma família negra, e a gente achou legal que ressaltasse essa característica, porque no filme também, se você for ver, toda a paleta de cores é um tipo de marrom que, quando você vê na tela, parece que não é marrom, mas na verdade é marrom. A gente achou isso muito incrível e, tipo, quis usar o marrom também. A gente ficou falando isso horas. Achou muito incrível isso. Aí é isso, tipo... eu acho que essa ideia. Eu queria falar um pouquinho, se possível. Claro. Que é o seguinte, esse desenho aí, ele vai ser, tipo... Não é, tipo, é o desenho do cartaz, sabe? Mas o cartaz a gente ainda não, tipo, meio que botou... Ainda não montou.
sabe? Isso, exatamente. Porque eu não sei se é porque a tela da Lívia não tá, o desenho não tá todo, mas ele tá quadrado, né? E o cartaz ele é Não, bem mais exatamente. vertical. Então, Aham. provavelmente, ou você vai ter que crescer aí, ou você vai ter que fazer algum corte, né? Aham. Seguinte, eu tava vendo aqueles seus slides que você botou no Moodle, tipo, pra gente usar de referência e tal. Eu tava lendo lá com os meninos. E eu vi um cartaz, né, que, tipo, tem meio que um formatozinho de Polaroid. Eu não sei bem como explicar isso. Mas sabe que a fotinha fica um pouquinho mais em cima e as informações do filme ficam, tipo, Sim. na Mas parte aí alta mas e aí na você tá parte pensando em baixa. fazer a moldura branca como na Polaroid ou não? Exatamente. É isso que eu tava pensando em fazer. Essa foi a ideia que, no caso, que a gente Tá, mas aí pensou. eu preciso saber se esse formato da moldura branca em cima de uma foto tem a ver com o filme de vocês. Eu te falei dela. Porque assim, a gente constrói toda uma comunicação a partir daí. Então, se eu estou, por exemplo, passeando por aí, vejo esse cartaz de filme com essa mão enquadrada numa Polaroid, que eu sei que é uma Polaroid, eu vou ter uma expectativa que esse filme tem alguma relação com fotografia. E aí, pelo que vocês estão me falando, tem muito mais a ver com ancestralidade do que com uma fotografia Polaroid, não? Eu só Sim. falei Polaroid mesmo porque eu não sabia como explicar Não, exatamente é o porque assim, formato. o que a gente chama de Polaroid é essa moldurazinha branca, que a parte de Isso. baixo ela é maior, e você vem com alguma letra. Uhum. Então, assim, eu não assisti o filme, eu tô trabalhando só com o que Lívia já me contou. E se em vez de você trabalhar com a ideia de Polaroid, você trabalhasse com a ideia de fotografia mesmo, como se fossem fotografias antigas. Porque você tem uma relação de avô e neto, você tem uma relação de uma esposa que se foi, então eu acredito que memória e lembrança sejam características importantes para o filme. Dani, eu gosto também da ideia de... É porque tem uma cena no filme, exatamente, que ele mostra o desenho da neta, que é, tipo, meio que um papel amassado e, tipo, meio com um pin, sabe, na parede. Eu pensei que a gente poderia fazer... Tipo, botar alguma textura, né? Tipo, meio que de papel amassado e tal. Aí faz sentido. Aí faz sentido. É? Ou até, se vocês quiserem, porque assim, o que está me preocupando? A tua ilustração tá linda, mas ela tá num formato que não é o formato que a gente vai usar. Que aquele formato finalizado é o que a gente vai divulgar. Então, tem que ser naquele formato, é uma exigência. Aí, o que você pode fazer, de repente, é pegar essa mesma ideia de cena que você falou, que é uma parede com a fotografia pinada, e aí você coloca a sua ilustração como se fosse essa fotografia pinada, entendeu? E aí, na parte da base da parede, como tem essa coisa de relação de avô e neta, a neta ainda é criança, pelo tamanho da mão, porque eu estou imaginando. Então, de repente, vocês podem adotar para escrever toda a ficha técnica do filme uma letra que lembre caligrafia de criança. Legal. Então, porque, assim, eu tô trabalhando com ideias de senso comum, porque eu não conheço o filme. Mas aí, quando você foi me falando, eu pensei assim, tipo, uma parede mais antiga, que a criança foi lá e escreveu algumas coisas na base e tal, então você poderia ter essa... E aí dá pra você fazer isso em casa. Vocês pegam uma parede de casa que tá um pouco mais usada, digamos assim, que já tá com uma pintura meio assim, tira a foto da parede, usa ela de fundo, coloca essa imagem que você criou, essa ilustração por cima, como se ela estivesse pinada na parede, e procurem uma tipografia que imite uma caligrafia desenhada de criança, e é o que vocês vão usar para escrever o nome do filme. E aí vocês trabalham as informações em torno dessa parede. Será que funciona? Eu acho legal a Funciona ideia. demais, na real. Nossa. Então, já está resolvido. Estou só esperando a justificativa e o 10, por favor, não atrasem as entregas. Que eu já descobri que eu vou ter que fazer reavaliação para um monte de gente que não entregou os outros trabalhos, e isso me deixou muito triste. Porque reavaliação à distância é complicado, mas vai dar tudo certo. Será que eu consigo ajudar vocês em mais alguma coisa? Professora, eu tenho só Diga. mais uma dúvida. Duvida. Eu posso parar de espelhar aqui? Pode. Em relação ao texto que é para fazer, é para explicar as nossas escolhas estéticas em relação ao filme, né? Isso, de maneira resumida, pequena, para que você... O que acontece? Por exemplo, o seu filme eu não assisti. Então, se você não tivesse conversado comigo agora, eu não teria nenhuma ideia para te dar, porque realmente eu não conheço, eu ia precisar assistir o filme, né? Então, você faz assim, mais ou menos o que você conversou comigo agora. Essa nossa conversa pode ser o seu texto, claro, escrito de uma forma um pouquinho menos coloquial, dizendo, o filme trata disso, disso e disso, estamos trabalhando com a ideia da ligação
do avô e da neta, e da ancestralidade, da ideia de memória, pronto, acabou, lindo, maravilhoso. É coisa curta mesmo. É só para não deixar completamente solto. Porque essa turma me fez descobrir que tem alguns de vocês que entendem as coisas exatamente o contrário do que eu entendo. Então é importante ter essa ferramenta para criar essa ponte para nós. Tá bom. Beleza? Eu vou passar para o Natan agora. Natan, de nada, Mirella. Natan, como eu consigo te ajudar? A gente fez já os cartazes, já botou a parte da escrita, os textinhos na frente. E a gente queria que você desse uma olhada se Só precisaria mandar mudar alguma coisa. A Alana vai compartilhar aí. Tá, nós somos quem? Natan, Alana? Eu e a Alana. Tá. E a gente acabou fazendo duas variações, porque a gente ficou com medo de uma não ficar muito boa e a gente Coloca aí que aí a gente conversa sobre. Certo. Enquanto os meninos estão compartilhando tela, pessoal, final de semana vai sair no Instagram do LED, que eu vou colocar a roupa aí no chat para vocês. A gente está convidando pessoas que têm interesse de pesquisa em quadrinhos para integrar um outro projeto que a gente tem, que chama Colorinando, que são... o Natan até está no projeto Lívia também, né? São que bom que você recomenda. São revistas em quadrinhos voltadas para crianças, com temáticas relacionadas a vários assuntos de saúde. A gente já tem uma edição publicada, tem uma que Natan e Lívia estão trabalhando, que é sobre anestesia, que já tem um resuminho dela lá no nosso Instagram, mas vão sair mais coisas agora durante a semana. E a gente tem uma terceira de segurança com medicamentos, e a gente está querendo fazer uma série maior e fazer alguns jogos, né? Então a gente está precisando de gente. Aí, se vocês quiserem participar, se não me engano, os meninos já têm o link do formulário que a gente está usando, mas aí eu vou colar aqui também, caso alguém se interesse. A gente não está fazendo seleção, mas aí a gente vai conversar com as pessoas para ficar mais fácil para poder, tipo assim, indicar, né, que parte do trabalho você entra. E o que você não souber, você aprende. Beleza. Vamos lá para o trabalho de vocês. Eu adoro esse filme. Você já assistiu? Já. Eu achei ele muito fofo. A gente não tinha assistido ainda. Eu amei muito o filme. Eu gosto. Eu gosto dessas histórias assim, e eu gosto da estética também. Vai poupar tempo de apresentação do que porque é uma história um pouquinho... Mas é bom também que não dá spoiler. Sim. Mas, essa é a primeira opção de vocês? Essa ou é a primeira opção, é a primeira. Tá, talvez o que eu faria, mas aí depende de quão de Photoshop vocês manjam, tá? Porque essa divisão dos dois mundos, tudo bem, tem a ver com a estética do filme, mas no cartaz ela tá meio estranha. Eu suavizaria ela. Talvez, em vez de ter uma linha tão reta que divide as duas partes, eu faria com que essa parte do lixão ela desse uma invadida no céu de arranha-céus. Mas aí depende de quanto vocês dominam a ferramenta. Seria só pra gente não ter essa divisão. Porque se você pega esse cartaz, você dá vontade de dobrar ele no meio, né? E dividir em dois. Então, talvez a gente fez isso de... tentar fazer a transição. Sendo que ficou meio estranho. Assim ficou menos mais pior. Confortável. Isso. Tá. E... Mostra a segunda versão. Que aí, de repente, a gente faz um Frankenstein de coisas boas. Ela vai mostrar a segunda agora. Pronto. Essa foi a segunda. Não, a outra é mais forte. A gente optou mais por silhueta nesse daqui. Mas eu acho que a outra comunicou mais o espírito do filme. Tanto é que eu bati o olho e já lembrei, né? Sim, Volta na outra pra gente tentar melhorar ela só mais um pouco. Então vamos lá. Para o pessoal que está ouvindo e que às vezes ainda não está compartilhando, ainda não está com o trabalho pronto, eu vou falar para vocês o tipo de análise que eu faço dessa peça. A primeira coisa é se a gente tem com clareza quais são os grupos de informação e a importância desses grupos. Isso a gente tem no trabalho do pessoal. A gente tem um grupo de informações mais no alto, que teria uma terceira importância, o título em destaque, depois a gente tem um bloco logo abaixo. Aí, o que os meninos fizeram? Eles usaram a caçamba como suporte, né, para colocar esses elementos. Isso faz com que o texto ele se integre em imagem. E
ajuda a manter a legibilidade do texto, o que é positivo. O que teria de coisas aí que talvez não ficaram tão legais? A gente tem uma divisão muito clara de dois mundos, que para quem olha, você não tem certeza se é uma limitação técnica de quem fez o cartaz, ou se foi uma opção estética. É o famoso caso nem, que eu chamo. Ele nem você tem certeza que foi uma opção, nem você tem certeza que foi uma limitação, entendeu? Eu acho que é um cartaz bem interessante de vocês. Eu só realmente estou preocupada com essa divisão tão clara entre os dois mundos aí. Não sei se de repente, em vez de ser uma linha reta, se vocês a mancha do céu, em vez dela ser uma linha tão reta, a gente tivesse quase como se fosse uma nuvem, sabe? Como se fosse uma nuvem que encobre essas duas divisões, para não ficar essa linha tão reta. Será sim, que a gente entendi. consegue? A Lana disse que... Alguém fala alguma coisa e eu não consegui identificar. Eu acho que não. Não, então tá. Então tá. Então, a Alana ia falar alguma coisa. Ela disse que ia tentar melhorar essa parte agora. Estratégias que eu consigo pensar, talvez funcionem. Nuvens. Nuvem. E aí, como a gente tem aí, como o negócio é em stop motion, dá até para tirar foto de pedaços de algodão mesmo, com luz e sombra, e ir colocando nesses negócios. Ou então o lixo mesmo. No filme tem até alguns frames que eles usam muita fumaça e daria para recortar e transformar na nuvem. É que eu tô falando de nuvem por ser uma figura mais fácil de associar, sabe? Sim. Mas eu acho que é um bom caminho aí, pessoal. Estamos num bom caminho. Só mais uma dúvida. Duvida. Em relação a... Você falou de tempo de produção que tinha que ter no cartaz. Eu fiquei em que ano que o filme foi feito? Que ano que ele foi feito ou que ele lançou? Que ele lançou. Agora ficou mais claro. Eu fiquei confuso. Não, tudo bem. Às vezes é assim mesmo. Eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra, mas tudo bem. Onde é que eu colocaria isso, mais ou menos? Nesse bloco que você está colocando aí o conjunto de informações, sabe ali qual embaixo, mais ou Isso. menos? Certo. Perfeito. Pode ser ali embaixo, pode ser nesse bloco de texto que você tem aí no meio. Sabe onde você vai colocando o nome das pessoas? Pode ser a última informação. Acho que tanto lá quanto lá embaixo funciona. Tá certo. Então tá ótimo, Era pessoal. só isso. Então vou passar para a Sônia ali agora. Diga, senhora, senhorita, como posso ajudar? Vou espelhar aqui. Tá. Ué. Não foi? Eu tô tentando... Tá aparecendo o botão de compartilhar, só que tá como se eu não pudesse clicar nele. Ué, isso já aconteceu comigo, mas quando é assim, geralmente a pessoa, você sai da sala e entra de novo que dá certo. Tá, peraí. Tá. Luana, você tá com problema na internet que tá caindo? E aí, Sônia, ele conseguiu agora? Consegui, só que... Nossa, não tá aparecendo a página que eu preciso. Mayara, não. A orientação que teria pelo Moodle teria que ter acontecido até hoje. Esse é o nosso momento de orientação. Mas a gente pode bater um papo, tirar dúvidas. Mais do que isso eu não consigo, não dá tempo. Apareceu? Tá aparecendo isso. Pronto. Queria dicas para... Não mexeria em nada. Tudo certo? Talvez eu trocasse só o tom dos corações para eles ficarem mais evidentes. De repente, com a cor do cabelo da Ramona, não sei.
Mas para mim tá tudo certo. Ok, então... Okay. Aí um texto justificativo, bonitinho, e é isso. Nota 10 tá ótimo. Obrigada, professora. De nada, aluna. Esse tá fácil, é só enviar. Quem mais agora, gente? Glauber, como consigo ajudar? Então, eu digo que basicamente terminei, mas eu queria uma sugestão, acho que falta um toquezinho a mais. Vai, compartilha aí que a gente tenta. Peraí, deixa eu ver o que é. Um segundo. Pronto. Tcharanana. Está aparecendo. Está aparecendo. Eu fiz do Invocação do Mal. Tá. Essa quantidade de informações que você tem na base, ela tá um pouco exagerada. Acho que você pode diminuí-la um pouco mais, o corpo dessa fonte. Isso, Essa fonte que você tem aí embaixo, desse grupo de informações, você tem alguns recursos que você pode usar para facilitar. Primeira coisa, essa tipografia toda em caixa alta, apesar dela, ela parece em caixa alta, embora ela não seja, né? Tem as maiúsculas, que são um pouquinho maior. Eu acho que ficaria melhor para você, ao invés de você fazer esses blocos, essas colunas, você transformasse como se fosse texto corrido e usasse um elemento que separasse um nome do outro. Por exemplo, 2 espaços, 1 ponto, 2 espaços. E aí você coloca os nomes como eles fossem texto corrido, uma linha só, entende? Que você vai fazendo o bloco assim. E aí você pode diminuir o tamanho. Com isso, o que vai acontecer? Você vai ganhar espaço, então você pode pegar a imagem fotográfica e descer ela um pouquinho. Porque quando você fizer isso, você vai ter mais espaço entre o título e a parte de cima. Entendeu ou não? Entendi, tipo, basicamente descer essa imagem pra cá. Na verdade, você tem que começar diminuindo esse grupo de informações embaixo, aí você desce tudo, porque ele vai diminuir de tamanho. Deixa só o Júlio 19 aqui em tamanho maior mesmo, o resto você coloca tudo em linha. Aí você desce essa informação, com isso você você tem a possibilidade de descer a ilustração. Deixa eu ver o topo do cartaz. E com isso você consegue descer também o logotipo do cartaz. E é isso. Não tem muito mais que mexer, não. Aí, preciosismos. Ficaria mais interessante para o teu trabalho que esse bloco de texto que você tem embaixo, ele tivesse a mesma largura dessa linha onde você colocou o nome do diretor no topo, porque assim eles ficam alinhados. E aí você trabalhasse essas distâncias de maneira um pouco mais equilibrada. O que eu estou querendo dizer com esse equilíbrio? Repara que nessa primeira linha que você tem no alto, ela está muito em cima e muito próxima das laterais, ou seja, ela tem uma margem, uma distância até a borda muito pequena. Já o bloco de informação que você tem embaixo, ele tem a base com uma distância muito pequena, mas as laterais estão muito grandes. Isso gera um certo desequilíbrio na peça que pode ser ajustado. Mas, no geral, você tem um trabalho bom da imagem fotográfica, o logotipo já é o logotipo da série, né? Então, já é um trabalho bom, embora não seja seu, mas foi bem usado, as cores são adequadas, é um filme de terror, eu acho que tá tudo ok. Só fazer esses pequenos ajustes aí. Então, tudo certo, então. Então, tudo certo, por favor. Manda logo hoje, porque aí, quem sabe, eu já não consigo devolver para vocês no domingo. Mando sim. Aí, para deixar o texto também, como se tivesse... Numa linha só. Ele não vai caber numa linha só, mas ocupando todo o espaço. Eu posso mostrar que esse aqui é o original. É caso que eu tenha ficado um pouco estranho. Então, mas foi o que eles fizeram. Você tá vendo que não tem colunas? Sim, o cartaz é para sábado, Amanda. Sábado até às 19 horas. É o prazo final. Repara uma coisa. Que eles usaram os espaços vazios da imagem. Então, eles criaram esse bloco aqui na lateral. O teu cartaz, a parte de baixo, ela é um bloco só, tá vendo? Porque ela é toda preta. Então, aí você não tem um espaço separado, como tem no cartaz original. Então, você poderia usar esse espaço todo. Como é que eu vou explicar? Dá zoom nessa parte de baixo aí, pra gente, por favor. Você tem 3 colunas, concorda? Sim. Em vez de você ter 3 colunas, você trabalha como se fosse uma coluna só. Então, você vai ter Patrick Wilson, aí você pode dar 2 espaços, ponto, barra, hífen, 2 espaços, Mackenzie Foy,
E aí, com isso, você vai tendo todos os nomes um na sequência do outro. Você não cria essas colunas. Sacou? Entendi. Tipo, ver com a sequência mais ou menos aqui. Pode ser aí ou pode ser centralizado também. Eu acho que centralizado tem mais a ver com a sua composição. E aí você consegue descer tudo mais um pouco e é isso. Tudo certo, então. Então tá ótimo. Vou passar pro Diogo. Certo. Diogo, como consigo te ajudar? Glauber, você tá sozinho ou você tá em grupo? Só para terminar. Tá. Olá, então, eu fiz o meu cartaz já, só que eu tenho algum problema com fonte. E aí eu tenho algumas opções e eu não sei qual escolher. Joga aí que a gente conversa a respeito. Que aí eu te dou umas Uhum. dicas de como você pode, que parâmetros você pode usar para escolhê-las. Certo. Deixa eu só achar aqui. Não, gente, vocês estão falando de problema de fonte e eu que não decoro o nome de fonte. Não decoro. Essa é a primeira opção. Certo. Deixa eu pensar. É porque, na verdade, o que acontece? Para ler, tá complicado, né? Que é Paris em chamas, não é? Uhum. Então, para eu ler Paris foi muito difícil. Eu li Parks, eu li Barks, mas demorou para chegar no Paris, entendeu? Uhum. E separar o Paris em vez de Parises também ficou complicado, porque a gente não consegue criar unidade aí. Uhum. Aí, deixa eu ver o que a gente pode fazer de interessante. As informações de texto que você tem logo abaixo, elas são um pouquinho grandes, elas podem ser menores. Uhum. Principalmente a última. Ela pode ser um pouco menor, o corpo do texto. E aí, com isso, eu indicaria que você descesse esse bloco do título. Uhum. Para ele não subir na imagem, porque ele nem está em cima da imagem, ele nem está deslocado dela. Certo. E aí, a gente precisa dar um jeito de melhorar essa leitura da palavra Paris e de separar esse is do is burning. Uhum. Talvez as outras fontes, deixa eu mostrar. Talvez alguma delas. Pior. Volta mais duas, por favor. A arco-íris, eu acho que ela não convém. Ela não funciona. Volta para sua opção primeira mesmo, para a gente pensar o que fazer sobre ela. Eu também fiz esse, mas eu achei meio brega, então... Boa análise. Acho que ele não tem muito a ver com a proposta estética do negócio. Uhum. É porque a letra P tá muito... É porque, na verdade, você está querendo fazer uma composição a partir de recortes, né? Uhum. E esses recortes, eles não estão dialogando entre si, porque a gente tem tamanhos muito diferentes e esse fundo preto, ele tá brigando. Uhum. Eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais esse Paris. Mas eu não tô conseguindo te fazer uma proposição, como é que se diz assim, direta, sabe? Faça tal coisa. Uhum. Eu Mas poderia mudar o is para antes de burning, para tipo, tirar a Sim. ideia que você disse. Sim. E talvez aumentar o tamanho do P. Eu acho que o problema do P tá mais nessa sombra que ele tem, nesse efeito 3D que ele tem, do que no tamanho. Mas eu acho que se você trazer o is aqui para frente do burning, eu acho que já ajuda. Porque aí você ganha mais espaço para escrever o Paris, entendeu? Uhum. Só que aí o is tem que ser da mesma altura do B, do burning, sabe? Uhum. Ele não pode ultrapassar. Que aí eu acho que funciona e, assim, cria um espaço entre eles, entendeu? Escreve o is, espaço, burning. Uhum. É como se você pegasse o burning, trouxesse o G para onde está terminando o S e colocasse o is na frente, né? Uhum, E entendi. aí, para trabalhar esse Paris, soluções que você poderia procurar. Em vez de você trabalhar essa fragmentação, se bem que essa fragmentação é a cara do filme, né? Então, Mas tá terrível de ler, gente. Como é que a gente resolve isso? Porque você poderia usar a ideia de papel rasgado mesmo, sabe? Quando você tira um cartaz de cima do outro, que pelo menos tem um pouco a ver com a estética. Uhum.
No caso, talvez eu poderia mudar a fonte do Paris. Eu acho que se você mudar a fonte, é porque isso é uma fonte só que você achou pronta, É ela uma já é assim. fonte. Uhum. Então Ela já é assim. eu acho que você podia você escolher fontes que são diferentes, entendeu? Você coloca o P numa Helvética da vida, o A numa. Ah, entendi. Uhum. Você faz individualmente cada fonte, de maneira que fique mais tranquilo de ler. E aí você coloca por trás essa máscara de cor, Uhum. de uma ou de outra. Porque o único problema do teu cartaz é, de fato, a leitura da palavra Paris. Uhum. O resto, eu acho que não tem muito o que mexer, não. Tem a ver com a estética do filme, não dá spoiler, a composição. O problema está sendo essa legibilidade do Paris mesmo, que você vai precisar trabalhar. Certo. Uhum. Entendi. E diminuir um pouco as informações mais de baixo, não é isso? Isso, mas é pouca coisa, não precisa pode diminuir uns 30% só. Uhum. No caso, uma dúvida. A gente tem que colocar o ano de estreia do filme no cartaz também, não é isso? Sim. Ou não? Uhum. Sim. Mas ele pode ir nesse bloco de informação de baixo que você tem aí. Uhum. Tá, entendi. Certito? Uhum. Será que eu consigo te ajudar de mais algum jeito? Acho que foi o que eu tava precisando, realmente. Então... meu problema com a fonte, mas... não, eu acho que você vai ter que fazer cada letra com uma fonte, você vai ter que escolher na mão mesmo essa fonte. Uhum. Não, vai ter tudo outro bem. jeito. Eu vou fazer. No caso, a gente não pode mais enviar hoje, né? Eu não consigo responder para vocês, porque eu tenho uma outra disciplina amanhã que é bem pesada, que é Projeto Gráfico 1, que meu e-mail já tá lotado de coisa para responder. Eu não consigo responder todo mundo. Ah, tudo bem. Uhum. Infelizmente. Tudo bem, então. Só mais um aviso. O nosso amigo pediu para avisar, o Matheus, que mandou um e-mail para você porque ele tá com Covid. Acho que ele não vai conseguir comparecer hoje à aula. Não, aí ele mandou um e-mail. Nem tem que comparecer, coitado. Tem que ficar quieto, respirando devagar. Então, se ele mandou um e-mail, ele ainda não chegou, mas o recado tá dado, não se preocupem. Uhum, tudo bem. Obrigado, viu, Dani? Obrigada, de nada, né, na verdade. Então, deixa eu passar para a próxima pessoa. Bora lá? Maria Albuquerque, é você. Oi, então, Oi. Deixa eu apresentar aqui. Manda ver. O meu cartaz não tá finalizado ainda. Eu ainda estou trabalhando na ilustração dele. Peraí, deixa eu ver como é que apresenta isso. Geralmente aqui na base tem escrito apresentar agora do lado de cá. Conseguiu localizar? Ou você tá no celular? Não, eu tô no computador mesmo. Tá apresentando? Ainda não veio, não. Você já escolheu se é uma... tá vindo agora, parece. Isso. Tá aparecendo? Tá. Bom, o filme é Matilda e eu ainda tô só na ilustração. Ainda pretendo colocar algumas sombras e luz, assim. Eu queria saber a sua opinião sobre como tá ficando. A ilustração tá linda. Realmente é só uma questão de finalizar com um pouco de sombra. E aí me preocupa como você vai distribuir, como que você vai distribuir o texto. O que você está pensando? Uhum. O que você está pensando? Onde é que você está achando que vai título? Onde é que você está querendo colocar? Eu tô pensando qual... O título, essa parte de cima mesmo, eu pensei em colocar assim as letras meio deslocadas para dar a impressão de que elas estão flutuando. E eu tava pensando também em colocar algumas informações na capa do livro, mas eu não tenho certeza se vai ficar muito bom. Eu não colocaria na capa do livro, não, porque vai matar a sua ilustração um pouco. Eu colocaria Matilda logo acima da cabeça dela e as informações de ficha técnica eu colocaria acima, num tom também de amarelo, só que um amarelo mais puxado para o laranja. Você pega essa mesma, um ocre. Você pega esse tom de amarelo, coloca, sei lá, uns 30 pontos a mais de magenta, eu imagino, que aí fica quase como uma marca d'água, sabe? E aí você consegue escrever no topo as informações de ficha técnica. Acho que funciona bem. Certo. Mas você já sabe que tipografia que você quer usar? Ou você ainda vai pesquisar? Eu tava pensando em uma sem serifa, bem grossa, assim, pro título. Acho que funciona. Só toma cuidado com a tipografia menorzinha, para ela não ser muito rebuscada. Mas se ela for uma tipografia simples, eu acho que não vai ter problema nenhum. Aparentemente, tem tudo para dar certo.
Certo. Então é isso. É finalizar agora. Mas olha, mas para você, você é uma ilustradora que demora ou você é uma ilustradora que trabalha rápido? Demora. Então faz o seguinte, experimenta primeiro o texto, deixa esse texto finalizado, porque se você me mandasse essa ilustração sem inserção de sombra, ela já está funcionando. Agora, sem informação textual, a gente tem um problema. Então, já que você demora, insere o texto, você fica com isso pronto. Se der tudo errado e acontecer alguma coisa, você já tem um cartaz para enviar que está funcionando. E aí você finaliza a ilustração se der tempo. Se não der, a ilustração já funciona do jeito que tá? Certo. Você faz ilustração digital ou você faz na mão? Eu faço os dois, mas essa é digital. Então é isso mesmo que eu tô te falando. Você insere o texto e aí depois você vem com essa camada de sombra. Se der tempo, entrega com sombra. Se não der, não entrega com sombra. Tá bom. Então tá ótimo. Gente, eu tô fazendo rápido assim, porque eu tô supondo que todo mundo vai querer orientar, mas eu tô vendo que tem umas pessoas que estão dando uma fugidinha, eu vou passar pra Ellen agora. Porque se for só pra orientar a Ellen e a Mayara, eu demoro mais, não tem problema, tá? Ellen, como eu consigo te ajudar? Oi, então, eu terminei o cartaz, mas eu não sei se tá, assim, aceitável. Então, eu vou apresentar e aí ver o que você me fala. Tá, manda aí que a gente vê. Eu fiz do filme... Espera. Ih, não tá deixando clicar. Será que tem muita gente com esse problema? Porque foi o mesmo problema que a Sonali teve. Aí você vai ter que sair da sala e entrar de novo. Entendi. Deixa eu ver se ele deixa se for só uma guia. Esse daqui ele deixa. Então tenta uma aqui. Aparecendo? Ainda não. Deve estar vindo. Certo. Agora tá aparecendo. Tá Menina, bom. temos vários problemas, porque não dá para ler nada. Sim. Então, a questão o filme ele foca muito na questão da confiança. E a ideia era colocar, tipo, antes da confiança em cima e depois da confiança, entendeu? Entendeu o que você falou? Eu entendi, ver no seu cartaz jamais. É certo. Temos um problema. Assim, a gente tem um problema da construção das imagens, porque as imagens, elas são muito diferentes entre si. Uhum. E eu não consigo, por exemplo, entender... Por exemplo, é uma obra que eu não conheço. Eu não faço ideia do que ela fala. Sim. Do que ela fala? É sobre uma terra onde tinham dragões e em um certo momento apareceram uns seres que eles meio que sugavam a alma das pessoas e transformavam ela em pedras. E os dragões conseguiram meio que juntar a magia deles para acabar com esses seres. Só que a humanidade pegou e começou a brigar por essa imagem vermelha que tem essa joia. E eles, ao invés de ficarem felizes e se juntarem porque deu tudo certo, eles resolveram brigar entre si para conseguir pegar a última magia de dragão que tinha. Burro dos dragão, convivendo com gente, achou que ia dar certo. Não é isso? Eu acho. Mas me diz uma coisa, por que você fez tantas imagens num cartaz, tanto? E as imagens, você pode observar que dentro das imagens, elas têm um formato mais orgânico, né? Mais irregular. E aí você colocou todas dentro de retângulos. Aí eu não entendi muito bem. Sim. Não sei. Você tem que saber, você que fez. Tenta pensar. Então, a ideia era fazer como se fosse... Assim, não deu certo. Mas a ideia era fazer como se fosse um trailer, tipo, passando as cenas. Mas não é um trailer, é um cartaz. Pois é. Sabe, tipo, quando você faz um pudim querendo que ele seja churrasco? Não dá certo. Sim.
Foi mais ou menos isso. Você fez um pudim querendo que ele fosse churrasco. Mas vamos tentar focar em alguma coisa para a gente conseguir resolver. Eu acho que essa multiplicidade de imagens não está te ajudando. A gente tem uma dificuldade muito grande de legibilidade de tudo que tem aí. E as cenas, elas são muito diferentes entre si. Então, eu não consigo achar um fio condutor. Sim. Eu estou pensando aqui, qual que é a coisa mais marcante para você do filme? É a busca pela joia? São os dragões em si? Então, eles falam muito da questão da confiança, porque quando eles se dividiram em 5 terras. Cortou, eu não te ouvi. A humanidade se dividiu em 5 terras e elas estavam brigando pelos eles acabar. Por eles não confiarem uns nos outros, eles acabaram perdendo os dragões, perdendo a joia e tudo. Sim. E quando eles conseguem confiar uns nos outros, aí as coisas começam a dar certo, entendeu? Entre os dragões. Então é uma questão de confiança. Como é que você retrataria confiança? Esquece o filme. Confiança. O que para você parece confiança? Confiança é aperto de mão, confiança é abraço, confiança é pular de olho fechado, confiança é propaganda de banco. O que é confiança para você, imageticamente falando? Então, eu acho que o aperto de mão e o abraço retratariam mais. Como é que dragão abraça e como é que gente abraça? Tem alguma conexão que a gente consegue fazer nessas formas? Podem ser caminhos, mas aí eu não sei, por exemplo, se você tem algum domínio de ilustração para pegar uma imagem dentro da sua cabeça e ilustrar, ou se você teria que trabalhar necessariamente usando Photoshop. O que é mais fácil para você? Então, em termos de técnica, assim. eu que acho que de técnica, nenhum dos dois. E o que é fácil para você? O que você gosta, assim, que a gente conseguiria resolver essa questão? Eu, por exemplo, resolvo tudo com fotografia. Sim. Meu lance é fotografia. Eu fotografo a imagem e, para mim, é isso. O que me salva é fotografia. E você, o que te salva? Porque a gente também pode trabalhar com coisas que já estejam prontas, no sentido de resolver. Você tem um problema agora que é entregar um cartaz que funcione. Então, a gente tem que resolver o seu problema. Você gostaria que seu cartaz tratasse e retratasse confiança, né? Então, a gente tem que pensar em como retratar essa confiança de uma maneira que você consiga representar. Por exemplo, essa parte escrita, os títulos aí, você pegou ela pronta de algum lugar, não foi? É, uma parte. Eu editei um pouco, mas a maioria sim. Que é o logotipo do filme. É, o logotipo do filme, eu peguei ele meio pronto e botei só a borda dourada. Tá, que nem dá pra ver, pra você ter uma ideia. Então, essa imagem do dragão que tem logo acima do logotipo, ela tem alguma significação dentro do filme? Por que ela tá aí? Sim, ela é o que a terra deles antes de se separar, que eles chamam de Kumandra. E se a gente esticasse essa Kumandra o máximo que desse, o seu cartaz fosse ela? Porque aí o que dá para fazer? O que eu estou imaginando? Eu estou trabalhando só com as ideias que você trouxe. Você criou uma linha divisória de confiança entre antes e depois. Então, você está querendo retratar essa dualidade. Aí, se eu pegar essa imagem da Terra, já que você está falando que ela é o princípio de tudo, que é a Terra onde habitam os dragões, é a Terra que precisa ser salva, etc e tal, se ela ocupar todo o espaço do filme, a gente tem ela dividida e ela sem dividir. Então, você poderia usar isso como ser essa linha divisora da confiança. Entendeu? Você vai usar uma imagem pronta. Só que a gente tem um problema. Você tem uma representação dela que é logo acima do título, que é essa verde e azul, e você tem uma representação acima da linha da confiança, que já tem as terras divididas, né? Todas duas são imagens horizontais. O seu cartaz é necessariamente vertical. Como é que a gente resolveria isso? Para usar essas imagens. Entendeu? Entendi. Porque ela perde o sentido se você cortar. Sim. Agora, se você conseguir o mínimo de Photoshop, o que eu acho que dá para fazer?
Sabe essa imagem das terras toda colorida? Uhum. Você estica ela da largura do cartaz, beleza? Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa marca Rava nananana, e vai colocar na parte que fica à esquerda embaixo, que é uma parte que está meio verde, certo? À esquerda, aham. Aí você vai vir com o Photoshop e você vai selecionar de maneira que você preenche o resto do cartaz com as cores da terra. Certo. Porque se você colocar isso no centro, você vai ter um monte de parte não preenchida. E aí você precisaria preencher com cor, que seriam as cores que já tá no cartaz. É um jeito. Acho que rola de funcionar. Faz um favorzinho para mim, dá um zoom só em cima da parte escrita para ver se eu consigo visualizar e ver se tem alguma coisa que a gente possa melhorar. Aqui da parte do Não, a da base. A da base, mais para baixo. Aí. Isso. Não, até que você fez um trabalho de diagramação interessante. A gente só tem o problema realmente da legibilidade, que o fundo que você está usando não deixa a gente ler absolutamente nada. Sim. Então, eu acho que a solução é essa. Você entendeu o que eu propus ou ficou muito vago? Entendi. Você acha que você consegue fazer ou é uma solução muito complicada para você tecnicamente resolver? Porque se também dá uma solução que você não vai conseguir resolver, a gente ou acha alguém para te ajudar ou a gente pensa em outra. Porque o que interessa é resolver. Eu acho que eu consigo, sim. Então... Eu acho que eu só não entendi uma parte. Seria usar só a imagem das terras divididas? Para que mais? Sim, sim. Porque as terras divididas, não sei se você viu, elas formam um dragão no centro, né? E aí já é. E provavelmente isso foi construído pensando justamente na figura do dragão como emblemática. Então você já comunica em todo o cartaz, é uma imagem que não dá tanto spoiler, mas que ela já dá pistas dessa ideia de divisão dos dragões e dos mundos. Então eu acho que funciona. Sim, sim. O importante é resolver. Sim, com certeza. Então vai trabalhar. Gente, só tem mais a Ellen, ninguém mais quer tirar dúvida? Maiara tinha falado que não tinha cartaz, mas tinha dúvida, né? Professora, pode falar. É que eu fiz, eu rabisquei, na verdade, eu fiz o que o Dante falou lá no Moodle. Eu fiz, acho que uns 13 cartazes. Ideias, né? Só um rabisco na mão. É desenho muito feio. Aí eu gostei de um. Vai sobre o Poço. Certo. Não sei se você já assistiu. Já. Que era, deixa eu ver o nome. Trimagazzi no fundo. É uma colagem. Trimagazzi no fundo. E comendo os restos da prisão. E na frente dele tinha a faca. A famosa faca dele. Tudo bem. Só que a gente está falando de imagem. Eu quero ver a imagem. Cadê? Cadê seu rabisco? Não tenho como mostrar. Por que não? Do celular. E o celular não tá pelo celular, a imagem. Tá em casa, eu não tô. Você não tá em casa. Não. Pior é que, assim, falar de imagem, do jeito que você fala, eu posso estar imaginando uma coisa completamente diferente do que você tem em mãos. E aí fica até difícil de dar pitaco, entende? Sim, sim. Mas era mais só... Não a imagem, mas o conceito dela. Pois é, mas é porque é uma questão de tradução. Por exemplo, se a gente pegasse Ellen falando do conceito dela, você viu que o conceito dela é um conceito bom. Só que ela não conseguiu realizar em imagem. Então, assim, em tese, do jeito que apareceu dentro da minha própria cabeça, parece que sim, você está indo num caminho bom. Mas eu não conheço profundamente, eu não conheço nada do seu traço, assim, eu não tenho uma memória de dizer, o traço da Maiara é assim. Eu não sei se você está representando como está dentro da minha cabeça. Então, assim, é até difícil de ajudar, porque como eu não estou vendo, é mais complicado. Sim, sim, tudo bem. Aí você acha que eu conseguiria te ajudar de mais algum jeito? Né? Era outro detalhe que eu queria ver se estava realmente bom. Era que eu pensei em refletir a panacota do filme na faca. Eu não sei, você desenha muito bem? É uma colagem. Mesmo assim, você monta essa colagem muito bem? Trabalho. Eu acho que ficaria bem interessante. Então, do jeito que tá na minha cabeça, eu não gostei, mas vai que do jeito que tá na sua tá bem melhor.
Tudo bem. Outra coisa era o quiz. Já fechou. Sim, que sim. Tem? É que eu vi na planilha que o meu tá vermelho. Aí eu não sei se você explicou alguma coisa no começo. Chegou em 10 Não, minutos. o seu tá vermelho, mas eu acho que você tem nota. Deixa eu olhar aqui. Quiz. Mas eu acho que as duas Mayara responderam. Deixa eu olhar aqui na planilha offline. Mayara, você tem até nota. Você é a Alves ou você é a Ferreira? Alves. Então, você tem uma nota, você tem nota. Você até recebeu a nota, né? Sim, eu vi. É só que tá vermelho mesmo lá. Não, eu vou dar uma olhada, então. Deve ter sido algum erro na hora de colar. Porque na minha planilha offline, você tá no quiz, você tá azul. Deve ter sido algum erro na hora de colar. Era só isso mesmo, minha dúvida. Então, tá bom. Teve muita trabalhar gente... na ideia que eu tive. Tá. Ou nas outras. Tá bom, então. Teve muita gente que não respondeu o quiz, que eram 2 pontos quase de graça, e que não entregou as resenhas. Então, tem uma galera que, se tirar 10 nesse trabalho, fica com média 4, o que é muito triste. Então, tá. Quem é a próxima pessoa que eu consigo ajudar? Diga, Luiz, como eu posso te ajudar? Então, professora, na verdade, o Pedro Barbosa, ele não pôde participar da aula hoje. Daí ele enviou o trabalho dele para você dar uma última analisada, assim, para ele assistir depois. É o mesmo que ele mandou no Moodle? Não, acho que ele fez alguma alteração. Ah, então manda aí que a gente olha. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Ainda não, tá chegando agora. Certo. É o mesmo que ele mandou no Moodle. Exatamente o mesmo, ele não mudou nada, não. Então vale o que tá escrito lá no Moodle. Ah, tá Eu certo. tinha falado para ele o seguinte, que essa massa de texto com a ficha técnica tá muito grande, ele pode diminuir o corpo dela aí uns 30%. Com isso, ele pode baixar toda essa informação. Eu recomendei que, em vez de ele escrever diretor David Fincher, ele escrevesse um filme de David Fincher e colocasse logo abaixo de onde está escrito do título, Monk. E aí, de maneira que a frase um filme de David Fincher, com David Fincher escrito maior, ocupasse o mesmo espaço que a palavra Monk, do início da letra M até o final da letra K na base. Entendeu? E que mais? E aí, com isso, ele, consequentemente, ia ter mais espaço em preto, é possível que ele tivesse que descer a imagem do ator. E o Pedro sempre entende errado, porque o que ele entendeu do Monk, gente, de onde que o Monk estava tentando provar que ele era bom em algum lugar? Ele não estava. Ele já era bom, ele só estava sendo perseguido. Ele sempre entende os filmes do contrário do que eu entendo, então essa parte aí não interfere no trabalho, mas é isso. Só ali eu posso dar uma olhada aqui o que aconteceu do quiz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Na minha planilha offline, sabe o que deve ter acontecido? Na hora de eu salvar de uma planilha para outra, deve ter acontecido alguma coisa, porque no quiz você tem nota. Deixa eu olhar aqui, né? Deixa eu confirmar. Você tem nota no quiz. Então, eu não sei o que rolou. Deixa eu conferir essa planilha para vocês. Só um minutinho. Deve ter sido justamente na hora de colar. Aí eu já colo lá para vocês. E aí eu conserto isso da planilha. Mas teve bastante gente que não entregou. Ô, Dani. Fala. Vai precisar participar do fórum ainda? Não, você já não participou? Eu só não mandei nada lá. Porque eu não tinha achado o fórum, aí eu vim achar hoje só. Ué. Enfim, eu acho que eu vou pegar todo mundo que tem presença hoje e vou colocar como se tivesse participado do fórum, né? Certo. Que aí eu acho que já vale. É porque a gente tem essa dupla carga horária, sabe? Então, eu obrigatoriamente tenho que colocar algumas atividades que são assíncronas, mas muitos de vocês não estão conseguindo cumprir, então... Esse fórum de discussão, construção de narrativa.
Foi esse, é esse que as pessoas estavam Ah, enviando tá. as dúvidas dos cartazes até hoje. Aí é esse Ah. que eu vou colocar presença para todo mundo que tivesse presença na aula de hoje, apesar de ter umas pessoas que a gente só conversa. Tá só de corpo. Tá só de corpo. Tá só de corpo, pichu. Certo, pessoas? E aí, quem mais? Acho que Dante estava na lista aqui. Não sei se já desistiu. Consigo te ajudar em alguma coisa, Dante? Na verdade, eu levantei a mão agora há pouco, porque eu reparei no negócio. É que realmente, como você botou lá no negócio de enviar trabalho, que se o trabalho for muito pesado, você pode botar um link, mas eu não tô conseguindo linkar o trabalho. Como é que faz isso? Você faz o seguinte, você abre um arquivo do Word, copia o link para dentro do arquivo do Word, certo. E aí você coloca no Moodle o arquivo do Word ou um PDF com esse mesmo arquivo do Word. Mas justamente isso, tipo, eu fiz isso, eu botei o link, só que aí quando eu clico no link dentro, tipo, salvo o arquivo como PDF, né, o arquivo Word, e eu clico o link, tipo, tá quebrado o link. Mas aí... Então faz o seguinte, cola o link aqui no chat, que aí eu descubro se o link tá quebrado ou se é alguma coisa no arquivo. Cola aqui no chat agora, que aí a gente descobre. Mas, assim, esse link é o link do PDF em si, né? Sim. Ah, eu não sei. Costuma ser. Você não sabe fazer isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Talvez seja porque... Ah. Eu não sei. É isso? Não, não é isso. É o quê? Isso é o link dentro do seu computador. Esse, do jeito que tá aí, tá salvo dentro do seu computador. Aí você vai ter que entrar no seu OneDrive via navegador. Aí você clica lá no OneDrive. Quando você entrar no OneDrive, você consegue ver o link lá dentro. Isso daí é o link de dentro do seu computador. Ok, tá bom. Vou ver se eu consigo fazer isso. Obrigado. De nada, qualquer coisa. Gente, todo mundo sabe como é que você salva, porque assim, se o trabalho ficar muito pesado, o ideal é que vocês salvem ou no OneDrive, ou no G-Drive, ou no Dropbox e enviem um link. Pode falar, Glauber. Peraí. Eu tava fazendo as alterações agora mesmo. Então já manda aí que a gente já aprova. Eu queria aqui só dar uma olhadinha mesmo pra ver se um pouco de problema com o texto. Deixa eu... Peraí. Segundo. Eu tenho muito medo quando a turma não vem para orientação e não entrega os trabalhos achando... Era isso daí mesmo. A única coisa que eu acho que talvez dê para melhorar, acho que você pode diminuir um pouco mais o corpo desse texto e aí colocar esse julho 19 logo abaixo no tamanho que ele tá. Entendeu? Nossa, verdade. Nossa, agora... Mas você pode diminuir bem esse texto aí, viu? O tamanho da fonte. Tá em quanto? Clica aí pra gente ver. Deixa eu ver rapidinho aqui. Isso aqui. Tá 9. 9.0. 9, coloca o 7. Ok. E aí isso. Aí você centraliza. Coloca o July 19 logo abaixo, centralizado também. Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Que aplicativo é esse que você está usando que a tia não conhece? Que era... Não tem problema, não é uma crítica. É realmente que eu quero conhecer esses novos aplicativos, porque é bom aprender coisa nova. Esse aqui é focado para ilustração, porque eu ainda estou aprendendo... Pois é, mas é qual? É um chamado Clip Studio Paint. Engraçado, a interface que eu tinha do Clip Studio era diferente, mas tem tantos milênios que eu não mexo nele que deve ser. Essa versão recente tá... deve ser isso. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tô aprendendo um pouco o Photoshop. Assim. Olha, mas ultimamente, assim, tem muita gente usando outros aplicativos para ilustração, para composição, para fugir um pouco, que é igual a Luana perguntando aqui se você pagou, e que às vezes eles são mais adaptáveis a tablet, a mesa digitalizadora, essas coisas assim. Então, é igual se alguém um dia te dissesse que para você escrever, você necessariamente tinha que usar caneta Bic, quando a caneta é só a caneta, sabe? Então, não se prende muito nisso, não. Sempre desconfie de pessoas que falem você tem que usar o Photoshop, você tem... Não tem que nada. Tá, agora tem uma coisa que tá me incomodando. Volta lá no topo. Eu acho que aquele topo lá, você devia diminuir o corpo do... Isso. O corpo mesmo. Deixa eu ver qual é esse texto em si.
13. Vai diminuindo, vai diminuindo. Eu acho que, deixa eu ver, 10. Acho que 10 rola. E aí centraliza. Esse texto não tá muito pequeno, não? Tipo, baseado em fatos reais. Nunca na vida. Ah, sim. Eu tô tendo muito esse problema de texto. Acho que até vou fazer outros cartazes assim pra treinar, né? Porque, tipo... É uma boa. Mas você sabe uma coisa que é muita loucura também? Vocês mexem muito com digital. E aí, quando você vai pro mundo do impresso, é outra lógica, sabe? Então, algumas coisas que vocês acham que é muito pequeno quando vocês veem em tela, na hora que você vê impresso, você fala, putz, podia ter colocado metade da letra. Então, não se cobra muito, não. Treinar é importante, treinar o olho é importante, mas é só com o tempo mesmo que você vai ganhando bagagem. Eu acho que temos um bom cartaz, senhor. Já pode enviar. Por favor, se ficar muito grande, usem G-Drive e usem Dropbox, OneDrive. Diogo, você tinha perguntado se já pode mostrar aqui? Pode sim, ninguém mais está me querendo, eu estou aqui até as 4. Tudo bem, então vou mostrar. Manda aí. Agora sim. Só desce um pouquinho essa palavra burning. Então, eu tava descendo ela agora. Que ótimo. Então tá maravilhoso. Eu tava aqui tentando achar uma posição que ficasse melhor, realmente. Eu acho que você pode alinhar. Fala. Você acha que ficaria melhor se eu juntasse iguais as outras fontes, fizesse iguais as outras e tirasse essa fonte diferente ou não? Eu gosto do jeito que tá, mas eu acho que vale a pena você experimentar e aí você decide o que você achou que ficou melhor. A gente já tem um bom cartaz. Acho interessante ter as duas tipografias, porque são coisas diferentes, mas pode ser que você encontre um equilíbrio maior, né? Se você colocar tudo com a mesma tipografia. Acho que vale a pena experimentar, mas assim a gente já tem um cartaz bem interessante. Tudo bem, então eu vou enviar. Por favor. Ô, pessoal, levando em consideração as diversas pessoas que estão fugindo da orientação e as regras da UFAL e tal, acho que convém, então, dar um pequeno aviso. Pela normativa da UFAL, qualquer pessoa que tenha média abaixo de 7 na AB vai ter direito a uma reavaliação. A nossa reavaliação, ela vai acontecer, deixa eu olhar aqui no calendário, no próximo dia 13, que é a próxima semana, e funciona da seguinte maneira, ela é uma prova, né, que vai ser feita via quiz, e então todo mundo que for fazer a reavaliação é sincronamente de câmera aberta. Então, eu sei que algumas pessoas estão fazendo isso do trabalho, se você for uma das pessoas que vai precisar de reavaliação, veja como você consegue negociar, porque eu vou precisar que você fique com a câmera aberta, só para eu realmente acompanhar o que você está fazendo. E aí é uma prova, mas uma das questões, vocês vão ter uma semana para fazer, eu acho que eu libero ela hoje à tarde, que é uma questão compositiva. Vocês vão ser convidados a fazer um frasco, uma caixa e uma bula de um remédio que vocês acham que seja importante. Sabe, tipo, para você tá louca? É isso, vocês vão inventar uma medicação que vocês acham que seja importante, e aí vocês vão construir graficamente a caixa do remédio, o rótulo e a bula. E aí, as informações, vocês inventam, e o texto da bula, eu só preciso ter as seções, mas o conteúdo de dentro das seções podem ser Lorem Ipsum. Eu não sei se vocês conhecem Lorem Ipsum, mas é um padrão na gráfica para você criar manchas de texto. Quando você não tem o conteúdo, e aí você precisa ocupar aquele espaço do texto para ver como é que a composição fixa, você usa o Lorem Ipsum, que é um textinho que você vai repetindo, é o que vem de padrão no Illustrator, quando você abre uma mancha de texto que você ainda não digitou, que ela vem toda escritinha, para você ver como é que ela vai ficar, é com esse padrão Lorem Ipsum. Então, assim, o conteúdo da bula, ele não precisa ser escrito, mas ele precisa aparecer enquanto mancha gráfica. E aí, vocês podem tanto fazer isso digitalmente, que eu vou colocar no Moodle o arquivo PDF, o arquivo AI e o arquivo EPS, se alguém estiver trabalhando com Corel, ou vocês podem imprimir aquela folha e desenhar por cima, e depois você escaneia para entregar. Então, reavaliação funcionará de maneira síncrona
na próxima semana, das 14 às 16 horas, você entra no link, abre a câmera e recebe o link da prova. Você vai pegar esse arquivo que você já fez de uma semana, que é a primeira questão, que vai ser igual para as 2 ABs, você vai encartar ele, né, anexar ele na sua prova e responder as outras 5 questões, que são diferentes para quem está de AB1 e para quem está de AB2, de acordo com os conteúdos programáticos. Até hoje, no fim da tarde, esses arquivos do remédio e essas instruções já devem estar no Moodle disponível para todo mundo, beleza? Aí, Yasmin tinha colocado aqui que começou um cartaz de filme, mas na realidade não gostei do filme. Tipo, é um filme bom, mas não me cativou, não vi nada de muito interessante, tô fazendo cartaz na força do ódio. Cara, sim, se a força do ódio é um bom elemento para você, vai fundo. Se der certo, estamos aí para ajudar. Gente, eu tô aqui para trocar ideia e para conversar com vocês sobre os trabalhos. Sonali, você quer me mostrar alguma coisa? Fica à vontade. Eu tava tentando ajustar aqui para o que tava faltando, né? E eu queria uma dica, na verdade, também. Se eu conseguir. Tô com aquele probleminha, mas eu acho que não vou precisar sair, eu espero. Tomara. Consegui. Eu não sei se eu entendi direito os slides, mas eu acho que só essas informações que precisa, né, professora? Tipo, o nome do... Na verdade, o ideal era você ter todos os atores e tudo mais, entendeu? Mas é obrigatório? Porque eu tava imaginando que talvez fique um pouco poluído, mas eu vou tentar. Não, vai ficar poluído se você usar uma fonte muito grande. Certo. Os que são obrigatórios são os principais, né? Você pega as informações no IMDb. Eu tô pegando aqui do Scott Pilgrim. O de Scott Pilgrim poderia ser só o... Não, eu vou te dar exatamente aqui quais são as informações que você vai ter. Eu olhei lá no site, deixa eu ver. O IMDb. True. Ó, você tem o nome do diretor, os principais atores. São as informações técnicas do filme, tem todos. É porque do IMDb, se você clicar no full screen, você vai ter todos, entendeu? Então você pode pegar só as estrelas do filme e os escritores. Certo. Diretor, escritor. Eu vou ver aqui como é que eu vou encaixar. Mas a outra dica que eu queria é porque, tipo, era pra... Aí não tá difícil, é só você... Tá vendo onde você escreveu diretor? Você diminui a tipografia disso e ocupa esse espaço. Você tá vendo onde você tem essa nota 7,5 aqui? Sim. Essa nota 7,5 eu não lembro do que é. O que ela é? Quando eu vi estrelas, eu não tinha entendido que era, tipo... É a avaliação do IMDb. Não, você não precisa. De estrelas do filme. Não, você não precisa. Tá. Você tira isso. Aí, professora... Pode falar, Vitória. Eu tô do grupo da Sona. Eu tava pensando assim, pra botar o nome dos atores principais, dos diretores, como normalmente os atores, eles ficam mais... Como é? Eu não sei explicar, mas eles são... Em destaque? Eu pensei em cima daquela barrinha de vida ali do Scott com as personagens, botar o nome da comissão da parte técnica e a estrela, o nome do diretor e o ano, botar o nome dos atores principais. Então, eu acho que funciona. O que eu faria de diferente? Você tá vendo essa mancha que você tem? Onde está a estrela de 7 estrelas? Você tá vendo essa mancha vermelha que a sombra mesmo faz? Que você criou meio que um espaço ali embaixo. Você tem a sombra e você tem a parte vermelha abaixo da sombra. Sim. Usar este espaço para você colocar essas informações, porque essas informações elas não têm que ser gritantes, elas só têm que constar aí. Certo. Então você usa uma tipografia menor. Você lembra o cartaz do The Conjuring que o Glauber mostrou? Sim. Que tem um bloco de texto mais ou menos ali naquele cantinho. É o espaço que vocês podem usar para colocar essas informações. Então... Agora, um lugar que seria interessante para o nome das estrelas, acho que você só precisa mudar o corpo mesmo da tipografia, sabe? Ou não? Eu tô meio perdida, professor.
Não, você não tem as informações? Direção de fulano, nome dos autores, etc e tal. Você aumenta a tipografia do nome dos autores principais, coloca uma tipografia menor, de corpo menor para os outros atores, aumenta para o nome do diretor. Você vai criando uma hierarquia. Não precisa ser algo que chame a atenção ali no texto, pode ficar bem... Não, pode ficar bem pequenininho. Certo. Essa região a pior é que não tem como fazer. Essa região, sabe onde você estava deletando as coisas aí? Que tem logo embaixo do pé? Você usa esse espaço aí, isso, onde você arrastou o diretor agora. Beleza. Esse lugar onde você arrastou o diretor, você pode criar várias linhas aí. Esse nome de diretor, por exemplo, está gigantesco. Não, onde você pode deixar aí mesmo, onde estava. Aí, o nome do diretor, você pode esse corpo do texto, onde está escrito, isso, pela metade. E aí você cola o resto das informações aí. Elas ocupam esse espaço que está aí embaixo. Seguindo até 2010. Não. Só indo até onde começa a sombra. Ah, tô ligada. Você reparou que você tem uma mancha. Tipo, isso. Aqui, aí vai cobrindo o espaço antes da mancha. Isso, exatamente. Ah, entendi. Sim, a outra dica que eu ia perguntar, professora, porque, assim... eu não sei todas as funções ainda. Quando eu tenho que preencher uma coisa que já tem cor, tipo esse coração, você falou que poderia ser da cor do cabelo da Ramona, eu supus que seria o cor-de-rosa. Aí... isso que ela tem várias cores de cabelo, eu tinha pensado no roxo. Mas tudo bem. É porque, eu não sei se é um rosa ou um roxo, mas... enfim. Whatever. Aí eu tava tentando... eu peguei aqui a cor do cabelo dela e tava tentando passar para o coração. Só que o método que eu estou acostumada a usar, né, que eu não... Como é que você faz? Normalmente eu faço assim. Dá um zoom lá na parte do coração, porque, né? Coloca a gente lá. Aí, tipo, normalmente eu fazia o seguinte, quando eu precisava preencher cor, que não seria o método mais adequado, mas eu pegava a cor e eu preenchia, tipo assim, só que com um tom mais suave, para não subir em cima da imagem. Tipo, você criava uma máscara em cima da imagem. Isso. Então, esses coraçõezinhos, eles vieram prontos de algum lugar. Eles não são ilustrações suas. Eu peguei... Não, então deixa quieto, porque vai fazer caca. Ah, certo. Então tudo bem. É porque, na verdade, se você tivesse você ilustrado, você teria essas informações de cor numa camada, era só você clicar na camada e mudar a cor. Entendeu? Entendi. Mas, assim, pra você fazer na mão, não recomendo. Certo. Mas se eu conseguir mudar e ficar ok, eu deixo... Não, se ficar ok, você que manda. Como então... você fez, pra mim, é o que menos importa. Ok. Professora. Aluno. Tem um jeito de mudar a cor. Conta aí pra ela. Tem como eu espelhar a tela rapidinho? Tem. Pode espelhar, é só ela parar. Deixa eu... Pronto. Vai fundo, Bruno. Que não entregou nem quiz e nem entregou resenha. E vai me obrigar a fazer uma reavaliação. Foi, professora. Foi, aluno. Eu me esqueci, foi mal. Então, tá aparecendo na minha tela? Tá. Tá, então, aqui eu normalmente aperto Ctrl mais U, aparece essa telazinha assim de saturação e tipo, só arrastando pro lado e às vezes fica mais fácil de... muito a minha vida agora. Pronto, aí... tá aí o coração. Só que você tá vendo que mas você tá vendo que tem que o coração dele tem uma parte transparente, né? Tem que ver se o seu tá assim também. Se tiver, porque senão você pode mudar o fundo. O meu é PNG. Pronto, então, mas o fundo tá transparente, então tá resolvido. Tá, aí é Ctrl o quê? Ctrl U. Vê se deu certo. Obrigada, Bruno. Exato. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma coisa com a qual eu possa ajudar? Isso é um não? Crianças, então vocês... Professora. Fala, aluno. Eu fiquei um pouco bugado na parte da reavaliação que você falou. Você tá de reavaliação? Não, eu queria saber se esse aqui é o último trabalho ou vai ter mais outro ainda. Gente, vocês receberam no primeiro dia de aula
Tem arquivos no Moodle contando todos os nossos trabalhos. Esse é o último trabalho. Tem no Moodle escrito avaliações AB2. Tem todos os trabalhos lá, ué. Porque eu olhei lá, aí tinha 2 que só tem que é a 11 e a 12. Sendo que não tem descrição. Eu fiquei meio confuso. Mas foi só por isso mesmo. Não, a gente não tem outros trabalhos, não. As próximas aulas são justamente a reavaliação e a prova final. Tá certo. Obrigado. Não, então, de nada. Mas você não tá nem com nota baixa, menino, tá? É porque eu confundi aqui. Perdão. Tá. O cartaz, ele tem que estar as informações tudo em inglês, tipo a data e tudo Não. mais. Tá. Certo. Não exigimos língua nenhuma, não. Perfeito. Obrigado. De nada. E aí, pessoas? Luana, meu trabalho atualmente é vários textos e cores, parece que tá fazendo dentro da minha cabeça. Ué, menina, se der jeito. Gente, então, eu tô aqui à disposição, se vocês não me usarem, eu vou terminar outras coisas. É isso. Todo mundo assinou a chamada? Todo mundo já tirou todas as dúvidas possíveis? Então, não esqueçam que lá no Moodle tem disponível para vocês 2 formulários. Ah, que bom, Dante, que você conseguiu linkar. Lá no Moodle tem 2 formulários que já estão liberados para vocês poderem responder, que são os formulários de avaliação final, avaliação por pares e autoavaliação, que é para que vocês consigam ver mais ou menos, enfim, como é que tem sido essa evolução. Acabei de ver que ele até já respondeu aqui. E aí eles também valem frequência, vocês têm até as 19 horas para entregar este nosso último trabalho. Na próxima semana são as reavaliações. Diga, Ana, no caso, sendo uma animação japonesa, tem que ser em japonês o título? Não, né, Ana? Não exigimos língua nenhuma, você pode colocar o título ou na língua original, que aí eu não recomendo, a menos que você fale japonês e tenha certeza do título, ou pode ser em inglês, ou pode ser em português. Eu não fiz nenhuma exigência quanto à língua, tá certo? Glauber, joga seu nome aí no chat, então, se você esqueceu. Essa é a hora. Então, tá ótimo. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, já que vocês não estão precisando de mim para nada, e liberar todos vocês, tá certo? O título... O que você não entendeu, Mayara? Desculpa. A reavaliação, não. Tu acabou de falar, desculpa. Que da aprendizagem é até sábado ou até hoje? É tudo até sábado. Todos os 2 formulários que tem lá, você tem até sábado para responder. O fórum de dúvidas, o fórum de narrativa lá, de construção de narrativa, eu vou pegar todo mundo que esteve presente na aula de hoje, vou dar presença como participação no fórum. Precisava do título original, Luana, mas é entre as informações secundárias, tá? Do título do filme. Então, deixa eu recapitular, vamos lá. Bom, hoje é na nossa última orientação, vocês só têm mais esse trabalho para me entregar, que ele deve ser entregue até sábado às 19 horas. Lembrando que caso você tenha feito um arquivo muito grande, mais de 20 megas, que é o máximo que o Moodle suporta, você deve salvá-lo numa nuvem. Pode ser G-Drive, pode ser Dropbox, pode ser OneDrive, e você precisa me enviar esse link. Pode ser o WeTransfer também, se vocês preferirem, você precisa me enviar esse link lá no Moodle. Você pode colocar nos comentários, mas o ideal é que você colhe esse link num arquivo de Word e salve um PDF ou salve um arquivo de Word e poste isso como tarefa lá da sua atividade, ok? Isso é o cartaz. O cartaz, eu preciso das informações técnicas do filme e eu pedi o título original. Se você quiser usar o título original no próprio cartaz, você pode usar. Só que quem está trabalhando com animações japonesas ou com qualquer filme que use kanji ou que tem uma tipografia mais desenhada, vai ser um pouco mais complicado para você trabalhar. Eu recomendaria o texto em língua portuguesa ou em língua inglesa, mas se você quiser usar o título original, fica a seu critério, não temos exigência quanto a isso. O título original só tem que aparecer lá na ficha técnica. Além disso, a gente tem atividades de frequência que tem até sábado para realizar, que foi a pergunta que Mayara fez. São 2 formulários, um de avaliação por pares, sobre os trabalhos que vocês realizarem em grupo. Tiveram algumas pessoas que não realizaram em grupo, então você se
avalie a si mesmo de novo, porque eu acabei não obrigando ninguém a trabalhar em grupo quando não queria, e tem um de autoavaliação, que é o mesmo formulário que vocês preencheram no começo, com um acréscimo de algumas outras perguntas, para que você mesmo consiga visualizar a sua própria evolução dentro da disciplina. E aí nós encerramos nossas atividades. Meu plano é que todos vocês já tenham recebido a nota desse cartaz até segunda-feira à noite. Por normativa, você tem que ter a sua nota no sistema, no caso a sua nota B2, 48 horas antes do dia da prova. Reavaliação, no caso. A nossa prova de reavaliação vai acontecer na próxima quinta-feira, a partir das 14. O que significa que eu tenho até terça-feira, 14 horas, para postar a nota de AB2 de vocês no sistema, já com o número de faltas que vocês têm. Qualquer pessoa que tenha tido nota abaixo de 7, ou na B1 ou na B2, tem direito a uma prova substitutiva, que é a nossa reavaliação. A nossa reavaliação, ela acontece de maneira síncrona na próxima quinta-feira, entre 14 e 16 horas. Até o fim da tarde de hoje, eu vou postar essas instruções de reavaliação no Moodle, caso alguém queira se adiantar e dar uma olhada. A reavaliação, ela vai ter 5 questões. Uma delas é compositiva, e para essa questão compositiva, eu já vou deixá-la disponível hoje, para vocês irem trabalhando nela à medida que vocês quiserem. Então, é para criar um remédio que vocês achem que a gente está precisando. Qualquer remédio. E aí você vai criar a caixa desse remédio, o rótulo do frasco e a bula. No rótulo e na caixa do remédio é para vocês seguirem esse padrão visual que a gente tem nas medicações mesmo. E na bula, a gente precisa pensar nessa hierarquia de informações. Eu não preciso que o texto de dentro da bula seja desenvolvido. Ele pode ser usado Lorem Ipsum só para a gente ter a mancha gráfica. O que eu preciso é criar as hierarquias. Isso pode ser feito digitalmente, então eu vou disponibilizar os arquivos em PDF, EPS e AI. E você também pode, se você preferir fazer manualmente, você imprime isso, desenha ali por cima e já escaneia. No dia da prova, uma das questões você vai ter como anexar esse arquivo que você vai gerar dessa primeira questão, que é compositiva. As outras 4 questões são questões um pouco mais teóricas, sendo que a prova de quem está de reavaliação de AB1 é diferente da AB2, porque muda o conteúdo de cada reavaliação AB. Dani, eu tenho média final 7,5, mas porque eu tirei 10 na AB1 e tirei, agora eu teria que fazer as contas, mas não farei, nota menor na AB2. Eu tenho que fazer reavaliação? Não. Se a sua média final for acima de 7, você já está aprovado, mas você tem direito a reavaliar. Dani, se eu tirar a nota mais baixa na reavaliação, prevalece a nota maior. Dani, se eu não quiser fazer reavaliação, não faça. Já estou reprovado? Não. Se a sua média final for entre 5 e 6,9, você está de prova final, que vai acontecer nos moldes parecidos com o da reavaliação, só que na semana subsequente, que é na quinta-feira, dia 20, se não me engano. Certo? Tudo certo? Sobre isso, alguém tem alguma dúvida? Tá, provavelmente eu consigo subir esse vídeo hoje para vocês, mas não digo hoje, amanhã cedo, porque tem que renderizar. Subo esse vídeo para vocês mais tarde com essas instruções e já vai estar lá tudo no Moodle. No mais, se ninguém tem dúvida, a gente vai ficando por aqui. E espero não ver vocês semana que vem, porque vai estar todo mundo aprovado.